Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Queria saber se o áudio está bom, se vocês estão me escutando. Por favor, respondam aí no chat. Eu vou começar falando para vocês e aí vocês vão me orientando. Inicialmente, queria desejar as boas-vindas a todos. E falar um pouco sobre o curso de especialização. O pessoal está falando que o áudio está ruim, mas o áudio tem que estar ótimo mesmo, e aí a gente vai se adequando aqui. Aí parece que agora o áudio melhorou, não é isso? O áudio está ruim ainda, né, Joselina? Me auxilia aí que eu vou mexer mais um pouco aqui na minha configuração. Piorou, a transmissão com áudio ruim é muito, tem que ser pior do que o vídeo. Agora já melhorou um pouco, eu abaixei o volume agora. E vocês acham que já dá para ir? Pessoal, aí eu vou falar um pouco do curso do Engel primeiro, né? Isso, Fabrício, diminuiu um pouco o som. Então tá bom, então vamos começar essa nossa aula ao vivo, né? E eu queria falar para vocês, né, sobre o Engel, né? O Engel, nós já estamos na nossa terceira edição. A primeira foi em 2014. A segunda em 2017, nós estamos agora na terceira oferta. Nessa terceira oferta, né, nós queremos melhorar as duas primeiras. E o objetivo é formar professores
de geografia para atuarem no Vale do Jequitinhonha. Sabe aquela história que nós não temos professores formados na área e que o professor é a peça principal nesse processo de desenvolvimento. Então, o nosso programa é um curso que tem aproximadamente não, nós temos 14 disciplinas de 30 horas aula que são ofertadas, né, de 2 em 2 disciplinas, com atividades síncronas e assíncronas. Uma novidade que nós estamos querendo fazer é determinar o que hoje a gente chama de live, né? É a aula ao vivo. Mas essa aula ao vivo não há a necessidade de todos estarem presentes. Então agora, eu vou falar só alguns nomes, o Marcos, a Satira, Simone, Cristiano, a Dailton, a Ana. Vocês que estão participando, né? Vocês têm a possibilidade de interação comigo e também a interação com os outros colegas a partir do chat. Então isso é alguma coisa diferente. E nós vamos ter então 3 encontros presenciais. Nós vamos fazer um ao final aqui em Diamantina, no mês de dezembro, e depois do ano que vem nós vamos fazer outro em julho e outro em dezembro. A experiência dos outros anos mostrou que esse encontro em Diamantina ele serve para aglutinar nós, professores, em torno de objetivos comuns. Então a gente faz um evento científico com palestras, com pessoas de renome nacional, e ao final do curso vai ser o momento em que a legislação obriga a defesa presencial do TCC. Tá? Então os polos de apoio eles são importantes para que você que não tenha acesso aos recursos ou que queira trabalhar em grupos presencialmente com os seus colegas da região possam se encontrar e aproveitar ao máximo. Tá? Então assim, as inscrições estão abertas até o dia 26 de maio e é o nosso convite que todos se inscrevam, tá bom? Eu acho hoje aqui, nossa, nós já temos 50 pessoas assistindo. Peço que vocês me ajudem, né? Se tiver algum problema aí, mais algum no áudio, se precisar corrigir, tá ok? Mas eu queria fazer agora para vocês, falar um pouco, né? De como que surge a ideia desse curso, né? E como que eu venho pesquisando o uso da EAD na educação e, em especial, eu contar um pouco para vocês do que é o LAPROCE, o Laboratório de Produção de Conteúdos Educacionais. Então, olha só, eu venho da licenciatura em Geografia, né? Trabalhei na rede municipal de Belo Horizonte, algumas escolas particulares de lá, como Loyola, Santo Agostinho, e depois comecei a trabalhar no Centro Universitário Milton Paiva. E o meu questionamento era sempre, né, como usar as novas tecnologias no ensino de Geografia. E quando eu vim para Diamantina, para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, eu vim trabalhar na DEAD, que é a Diretoria de Educação Aberta e à Distância, aqui da UFVJM. É interessante, né, pensar que esse movimento de trabalhar na EAD reuniu todas aquelas demandas que o professor que a gente fazia, olha, como que eu vou usar um laboratório de informática com meus alunos?
como eu vou usar o vídeo com meus alunos. Então, esse tipo de questão, né, sempre esteve presente no meu cotidiano, né? Então, eu junto com alguns parceiros, né, professores, né, professor Marcelino, professora Vitória, alguns técnicos administrativos, né, o Ricardo Brasil, Tiago Freire. Tiago Freire é uma pessoa que instalou o Moodle na universidade para ele funcionar, né? Então, dentro do APROCE, ele contribui muito, ele que estruturou, né, essa nossa infraestrutura tecnológica. Então, nesse contexto, hoje eu estou trabalhando aqui nessa aula com dois grupos. Então, o primeiro grupo são os alunos matriculados no Engel que estão iniciando a especialização. São cerca de 80 alunos matriculados, para vocês terem ideia, de um total de 150 vagas que em 2 editais nós não conseguimos ainda preencher. Daí o meu convite, né, para que vocês se matriculem. E o outro grupo, né, nesse tempo de pandemia, né, como eu já estava com esse curso montado, eu abri, né, para alguns professores, né, da UFVJM que tenham interesse em entender um pouco mais sobre a educação à distância. Então nós temos aqui também inscritos, né, cerca de 80 professores da UFVJM, cerca aí de 70 alunos e ainda uns 20 técnicos administrativos e umas 50 pessoas que são externas à universidade. Então esse é o nosso público. Lá no Moodle, vocês veem que lá na entrada nós temos 2 cursos, mas todos 2 com o mesmo nome, desculpa a confusão, que uma é Introdução a EAD, que está só Introdução a EAD, que são os alunos do Engel. E a outra turma é a Introdução a EAD, mas eu coloquei lá um IEAD para diferenciar os 2 tipos de curso. Então esse que é o nosso público, né, e que eu gostaria de estar conversando sobre isso, né? Eu vou falar agora um pouco, né, sobre essa história da EAD, um pouco da sua história, e ao final, né, eu vou tentar deixar para a gente responder algumas questões, qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, vocês podem estar colocando aí no chat, tá bom, pessoal? Então, olhem só, hoje nós não vamos fazer alguma coisa muito grande, mas o principal questionamento que eu faço para vocês é como ensinar e aprender online. Vocês já viram que essa pergunta do como, ela remete sempre a um desafio pessoal nosso, né? Como ter melhores relacionamentos, né? Como ganhar dinheiro, como arrumar um bom emprego, né? E quando a gente olha para o nosso lado específico do professor, a gente tem esse desafio, né? Olha, vamos pensar antes, como usar o reto projetor? Como usar o data show? Hoje ainda a gente precisa de entender um pouco mais isso, como usar, né, o data show, como usar o computador. Então, na educação básica, lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, nós temos esse desafio de como usar o celular em sala de aula. Agora, quando a gente vem para o ensino superior, muitos desses desafios são os mesmos. Então, aqui nós temos professores, doutores, especialistas, que eu vi a lista dos participantes. O pessoal tem fera demais da universidade que se matriculou aqui. Eu queria citar um nome, por exemplo, o meu professor Luciano,
Professor Luciano é fera. Eu já gravei uma aula dele, vocês precisam ver que pessoa fera. Então nós temos muitas pessoas que têm muitas experiências a compartilhar com a gente, então eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para estar contribuindo nos fóruns de discussão, né, nos nossos debates. Nós vamos ter muito a compartilhar. Mas antes então de falar o como ensinar, vamos pensar um pouco antes. Agora, aquela pergunta de criança: por que usar a EAD? Né? Então, quando a gente vai ver, né, a nossa história, nós vamos ver que nós estamos vivendo uma sociedade do conhecimento. David Harvey, Manuel Castells são alguns autores, né, que traçam um cenário de uma sociedade do conhecimento. Uma sociedade em que a existência de recursos minerais ou de recursos energéticos não é suficiente para promover o desenvolvimento daquele lugar. Se então o conhecimento é o mais importante, nós vamos ver que então o professor, nós professores, as professoras, nós somos muito importantes nesse processo. Nós somos fundamentais. E aí, voltando um pouco para o lado também da geografia, o território que tenha bons professores é um bom território para o desenvolvimento. Então é fundamental que a gente pense que usar a EAD, por que usar a EAD? Né? Nós vamos ter que usar a EAD a nosso favor, né? E sempre é esse desafio muito grande, né? Como a Daniela está colocando, a Satira colocou, né? E nós vamos chegar, né, Fabrício? Nós vamos chegar no uso das TICs. Então pensem bem. Se então nós estamos na sociedade do conhecimento, o professor é o mais importante nesse processo, porque é através do professor que nós vamos disseminar o conhecimento. Só que o que acontece? O território, né, ele é algo que se materializa. Aí eu tenho que pegar a ideia de Milton Santos, que eu gosto de trabalhar, que é a ideia do meio técnico, científico e informacional. Ou seja, o território que tem uma universidade como a UFVJM significa que esse equipamento provém esse território de muitas habilidades e possibilidades. No que diz respeito a esse território para a EAD, é o que nós estamos vendo na pandemia. Olha, um território que não tem conexão com a internet, ele está para trás. É como se fosse há anos atrás nós não tivéssemos uma usina hidrelétrica. Então agora nós temos que pensar uma rede de polos, uma rede de escolas, né? Isso é a infraestrutura necessária para o desenvolvimento. Aí, Fabrício, que entram então as tecnologias da informação e comunicação, as TICs. Hoje a gente usa mais, estamos usando, colocando um D antes, até DICs, que seriam as tecnologias digitais da informação e comunicação. Olha, o território tem que ter esse tipo de tecnologia. E nós, professores, temos que desenvolver no uso dessas tecnologias, porque essas tecnologias elas vão ser, né, um meio
pelo qual nós vamos ser mediadores. Essa é a ideia da sátira. Não é a tecnologia que vai mediar o processo. Somos nós, professores, que vamos mediar esse processo. Então, saber usar as tecnologias digitais da informação e comunicação no processo educativo, seja ele presencial ou à distância, seja ele remoto ou online, né? É o nosso desafio. Agora, lembro, nós temos que usar a nosso favor. Por isso que nós temos que ter uma crítica muito bem elaborada de como nós vamos fazer essa inserção. E aí, nessa ideia, eu gosto também de um outro autor que eu sugiro, que é o Pierre Levy. Ele, lá na década de 90, né, ele lançou alguns livros, entre eles eu destaco Ciberespaço, Cibercultura, onde que ele detalhava lá, olha só, 25 anos atrás, como que a humanidade, né, ela estava passando por uma nova etapa, onde que a conexão entre os vários dispositivos informacionais, eles poderiam revolucionar o nosso estilo de vida. E surgiu de lá uma ideia muito interessante, que é a ideia de inteligência coletiva, que nós iríamos desenvolver tecnologias para promover a inteligência coletiva. Então eu acho que a EAD é um desses recursos, né, que trazem a possibilidade da gente pensar junto, da gente definir coisas juntos e de ter realmente uma inteligência a serviço de todos. Então as tecnologias estão aí. Agora, realmente, né, a gente vê que essa questão do acesso, ela é muito difícil. Então, por isso que eu queria agora a gente pensar um pouco do histórico da EAD, né? A EAD, ela surge para quê? E nós não estamos falando de EAD com internet. No seu processo histórico, a EAD, ela surge para possibilitar que o conhecimento chegasse a lugares distantes ou isolados e que não tem uma infraestrutura. É o caso do nosso Vale do Jequitinhonha. Se você dividir Minas Gerais, você vai ver que a porção norte do estado são pouquíssimas instituições de ensino. Quando você vê o mapa de polos que estão distribuídos, eles também são poucos polos que estão distribuídos. Então, na verdade, né, eu estou aproveitando para ver aqui, vocês vão colocando, eu vou tentar pegando a ideia de vocês no chat, tá bom? Né? O Marcos Paixão, o último agora, ele sugere, né, falando que esse debate da acessibilidade, ela é muito importante. Então, ou seja, o processo de inclusão digital, ele é um processo muito importante. Por quê? Porque nós vamos ter populações isoladas e excluídas. Só que o que a gente observa, pessoal? Que nós temos uma grande parte da população que já tem acesso ao meio científico informacional. Possuem laptops, tablets, smartphones caros de 2, 3, 4, 5 mil reais, né? Mas só que nós temos que pensar também na chamada inclusão cultural. Nós vamos também discutir isso nesse curso. Como é a inclusão cultural, ou seja, não basta só em nossas escolas e as nossas universidades disponibilizar Wi-Fi, disponibilizar computadores, né? E do ponto de vista cultural, como que nós estamos fazendo isso,
dentro das nossas escolas. Então significa que são muitos desafios, né, que nós estamos colocando, mas existem saídas, né? Fabrício está sugerindo a placa de geração de energia solar e internet via satélite. Então, ou seja, muitas vezes a inclusão, ela só por si não é suficiente, a inclusão digital. É necessário também a inclusão cultural. Essa inclusão cultural que é o mais importante. Então significa que existem vários motivos para a existência da EAD. E nós vamos ver nesse histórico da EAD, né, que somente agora, no século XX, no final do século XX e século XXI, que nós tivemos um grande salto, principalmente passando daquele modelo de educação à distância, via correspondência, via televisão, via CDs, DVDs, para a educação à distância online. E hoje, nesse tempo de pandemia, parece que ela veio para ficar. Com certeza vem num crescente. E nós, professores, estão querendo nos obrigar a utilizá-la. Mas a situação não pode ser dessa forma. O professor, ele não pode ser obrigado. O professor, ele tem que passar por um processo de formação e que ele dê significado para o seu uso. Então, realmente, nós temos que questionar muito. E no Brasil, gente, ultimamente, então, nós temos duas correntes. Políticas públicas foram implementadas através da Unirede, que todo ano faz aquele congresso que é o ESUD, que reúne as instituições públicas que atuam com a EAD no país. Por outro lado, nós temos a ABED, que já é a Associação Brasileira das Empresas que trabalham com EAD, o setor privado. E aí, pessoal, nós estamos falando de grandes grupos empresariais que chegam a ter 2 milhões de alunos. Nós estamos falando agora de empresas multinacionais. E como que nós, professores, vamos nos apropriar dessa tecnologia? Você vê no horário comercial propaganda de EAD. Agora, quando nesse tempo de pandemia que a gente vê o professor de educação básica da Rede Pública Estadual de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ele tem muitas dificuldades para utilizar essas tecnologias. E mesmo os nossos professores da Universidade Federal aqui dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então a questão não é tão simples e a gente tem que pensar que a EAD ela tem que estar a nosso serviço e nós temos que pensar por que usá-la. E aí a gente vem para essa discussão. Como aprender e ensinar, né? Como aprender e ensinar online? Então eu queria deixar um pouco agora, né? E deixar agora, porque nós já estamos aí com 25 minutos, nós estamos aí com quase 50 pessoas online, né? Queria que a gente comentasse, queria comentar alguns debates que estão acontecendo, né? E falar que esse é um vídeo introdutório, quem não tiver assistindo vai ter oportunidade de ver lá no ambiente dos nossos cursos, né? E aí vamos ver aqui, olha, algumas questões que foram colocadas aqui, e aqui vocês podem colocar. O Paulo César fala, ó, o livro didático é uma forma de EAD que já é usada há muito tempo. Novas formas de desafio se apresentam atualmente. O
Paulo César, é esse tipo de coisa que a gente tem que entender, que a educação à distância, ela não é só online. Ou seja, é hora da gente também utilizar alguns recursos que estão disponíveis. Nós tivemos outro dia uma reunião, eu estava pensando muito, né, aqui na universidade, como que eu vou manter contato com os meus alunos nesse tempo de pandemia? A gente achava que ia ser muito rápido, mas e agora? Então eu comecei a pensar, lembram aqueles processos, aqueles roteiros de aprendizagem, recuperação dos alunos, que o professor desenvolve roteiros, né? Talvez seja um pouco essa linha que a gente pode deixar, né? A Daniele Preste fala, olha, então as pessoas desistem, os trabalhadores deixam de estudar por conta disso. Por isso eu pensava na EAD. Pessoal, na EAD, e aí a minha preocupação aqui é com a evasão, né? Os nossos cursos de EAD na universidade têm altas taxas de evasão. Então, por exemplo, no nosso curso do Engel, que nós começamos, dos 80 alunos matriculados, cerca de 25 nem entraram no ambiente ainda, embora essa disciplina não seja uma disciplina obrigatória, né? Mas a gente vê que isso é muito importante, porque a gente precisa da comunicação. Quem falou aqui de comunicação, né? Que é o Alisson Silva, né? Ou seja, a comunicação é muito importante, né? Então existem algumas condições, como eu falei, que estão ligadas à inclusão digital. A inclusão digital diz respeito a isso, liberar dados para os alunos, né? Falam de estar falando sobre distribuir tablets, né? Eu, por exemplo, eu defendo que cada professor do Brasil deveria receber um smartphone gratuitamente com um pacote de dados. É o mínimo que a gente pode fazer como um processo de inclusão digital e o que eu falo também de inclusão cultural. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu vou encerrando por aqui, né? Se alguém tiver alguma pergunta específica, eu estou disponível lá no ambiente virtual. Aqui eu vou dar mais alguns minutos para a gente pensar, para vocês se interagirem, mas nos comentários do vídeo nós podemos continuar essa discussão, tá bom? Pessoal, tenham um bom dia.